Bom dia, queridos. Segunda-feira, estamos aqui para meditar brevemente aqui na palavra do Senhor. Lembrando que cada um tem que ter seu tempo de meditação com o Senhor, né? Isso é muito importante, a gente construir um relacionamento com Deus, de aprendizado, de leitura da palavra, porque isso traz instrução para a nossa vida, para o nosso viver, né? Então isso é muito importante, né? Isso acaba sensibilizando a gente a sentir a direção de Deus. Onde o Senhor te quer, onde o Senhor quer que você vá. E essa semana nós estaremos falando sobre direção do Senhor. E hoje eu separei aqui alguns versículos para nós estarmos lendo, que é Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Vou começar a ler aqui. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Até aqui, queridos. Então, aqui vai falando que Paulo ele foi direcionado pelo Espírito de Deus primeiro, a não ir para alguns lugares. E terceiro, o Senhor lhe dá uma visão de alguém lhe pedindo ajuda e que ele passasse a Macedônia. Então ele deu instrução de onde ele deveria ir, por onde ele deveria passar. E Paulo ele vinha já fazendo a obra do Senhor, anunciando o evangelho e confirmando igreja em alguns lugares que já estavam estabelecidas. E quando ele chega aqui, a palavra do Senhor vai dizendo que ele queria ir para um lugar, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu gostaria de falar com vocês, que às vezes na nossa caminhada nós seremos impedidos pelo Espírito Santo de Deus para nós chegarmos a um lugar no qual o Senhor nos espera. E se ele não fosse impedido, talvez ele não iria, amados, passar pela Macedônia. Então era um propósito de Deus. Então era necessário ele estar sensível ao Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que 2 vezes ele foi impedido. Porque no versículo 6 vai falando que ele foi impedido pelo Espírito Santo do Senhor de anunciar a palavra na Ásia. E às vezes você está sendo impedido de fazer a obra do Senhor em algum lugar e você está pensando que é coisa do inimigo. Mas não, amados, às vezes não é. Às vezes é porque ainda não chegou o tempo de você fazer aquela obra naquele lugar. Então o Senhor está te dando direção. Se o Senhor não permitiu ainda, e seja pedindo ao Senhor que te dê direção, então de onde é para você estar, o que é para você estar fazendo? Não pare, né? Porque aqui o Espírito Santo impediu ele de anunciar a palavra na Ásia. Então, alguns irmãos poderiam dizer, não, então isso não é coisa de Deus. Está impedindo de anunciar a palavra. Não, mas às vezes é coisa de Deus sim, porque às vezes não era o local, naquele momento, em que as pessoas iriam receber a palavra do Senhor. Mas havia um lugar em que tinha gente precisando de ajuda naquele exato momento. E o Senhor, ele queria direcionar ele para este lugar. E o Senhor também quer fazer isso com você. Então, às vezes o Senhor está te chamando, o Senhor está te dando a direção e às vezes você ainda não entendeu, amados. Pare, ore ao Senhor e peça ao Senhor que te direcione. E que se não for aquele momento de evangelizar naquele lugar, que o Senhor então te ordene aonde você tem que ir. E não deixe de fazer a obra, né? Então, a primeira vez ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E aqui vai falando que eles prosseguiram então. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Então eles falaram, então vamos tentar outro lugar. Mas o Espírito não lhe permitiu. O Espírito falou, ainda não é aqui. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou a um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo:
Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, amados, e seja sensível ao Espírito Santo do Senhor, esteja orando e não rejeite ou banalize a instrução que o Senhor tem te dado. Né? Aí no versículo seguinte vai dizendo: e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, quer dizer, ele não negligenciou aquela visão. Então não faça isso, amados. Às vezes Deus está te mostrando algo e você está falando, nossa, que esquisito isso que eu pensei, nossa, que esquisito isso que eu sonhei. É besteira. E às vezes não é, o Senhor está te dando uma direção. Esteja em oração, amados. Esteja em propósito, em jejum, esteja pedindo a Deus uma direção. O Senhor quer realizar grandes coisas através da sua obra na sua vida, através das suas ações. Então, não pare, não se desanime, porque onde você procurava ir não deu certo. É porque não era para ser mesmo. O Senhor te quer em outro lugar, mas faça a obra do Senhor. Amém? Essa é a palavra breve para esse dia de hoje. Eu vou gravar ainda agora um louvor para amanhã, que é sobre o vento do Espírito. Esse é um louvor da Aline Barros, se eu não me engano, né? Que fala, vento do Espírito sopra em mim. Eu não sei para onde você vai, eu só quero ir. Aleluia. Então que assim seja nas nossas vidas também. E ao longo dessa semana eu vou focar nesse tema, sabe? A direção do Espírito Santo. Pessoas que viveram na direção e como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. E quando o Senhor nos der uma direção, nós temos que seguir. Ainda que nós não sabemos o que nos está esperando ali no futuro, o que está nos esperando naquele lugar, pela direção do Espírito Santo nós teremos vitória. Passaremos dificuldades, como eles aqui passaram, não foi fácil. Eles entraram naquele lugar, eles anunciaram a palavra do Senhor, mas eles também passaram luta, mas o Senhor lhes deu vitória. E assim o Senhor fará contigo. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.